meus amigos, alunos e alunas da EJA. Eu sou o professor Claudecir e hoje a nossa primeira aula, uma introdução sobre o tema Sociologia, sobre a disciplina Sociologia, mas o tema Sociologia em si, para vocês entenderem o surgimento e a origem da Sociologia. Essa primeira aula será, logicamente, a primeira de uma sequência na disciplina para vocês em Sociologia. Numa situação extraordinária, logicamente, obviamente aí pela questão da a pandemia, que mudou as nossas vidas, né? E nesse sentido, essa aula vai ser um pouco mais direcionada a pontos específicos que, no meu entendimento, é preciso passar-lhes, e as demais aulas também serão concentradas em tópicos essenciais de sociologia. Nós não vamos abrir muitos conteúdos, vamos concentrar um pouco, e eu vou fazer um esforço para que essas aulas sejam bem claras e compreensíveis para que vocês possam absorver, introjetar esses conteúdos para o desenvolvimento de vocês. Nessa disciplina de Sociologia comigo, não é necessário fazer as aulas da CET, pois eu estarei gravando todas as aulas para vocês, estarei passando todo o material, as atividades, as avaliações e as presenças, todas independentes da secretaria. No meu entendimento, é um sistema que funciona bem, tenho visto isso com os alunos e conseguimos uma relação bacana de ensino-aprendizagem. Beleza? Então procurem fazer dessa forma. Anotem a presença de vocês lá na aba Atividades, presença lá de vocês na EJA. E assistam às aulas e vão acompanhando o desenvolvimento do conteúdo. Eu quero também que, enquanto você assiste a aula, você faça anotações no caderno. Mande para mim essas anotações, tá? Isso vale nota para vocês, e assim a relação ensino-aprendizagem com o hábito de assistir uma aula e anotar para o nosso cérebro é muito mais significativo a questão da aprendizagem. É por isso que eu coloquei esse sistema, e também facilitando para vocês a nota, né, que esse empenho de vocês estará gerando nota. Vamos para a aula? Tá aí, meus queridos alunos e alunas, vamos ter uma ideia, começarmos a ter uma ideia mais significativa e estruturada da importante disciplina de Sociologia em todas as suas interações sociais, como pessoas que estão desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo o seu ser social e melhorando as suas ações sociais e interações sociais. A Sociologia oferece pistas para compreender e analisar a sociedade, a habilidade e a competência de compreender um pouco mais a sociedade, ter um olhar sociológico sobre a sociedade, confere a você, aluno, a você, aluna, uma interação mais qualificada. E nesse mundo globalizado, tecnológico, dinâmico, de mudanças contínuas e significativas, onde nós precisamos ter o nosso diferencial humano, nosso diferencial como ser social em todas as interações sociais. Quais interações eu estou falando? Profissionais. Qual é o nível da nossa interação profissional para o nosso desenvolvimento nesse sentido? Interações sociais. Qual é o nosso nível de interação social para que tenha riqueza essas interações sociais, sejam significativas? Qual é as nossas interações familiares e de vários grupos sociais que nós pertencemos? Portanto, nós estamos começando a trabalhar, e o que eu acho significativo, sociologia e filosofia para vocês, no ambiente de ampliar essas interações sociais, transcendendo o senso comum das massas e indo para um outro nível de visão de mundo e de modelo mental, nosso modelo mental, nossa conceituação do nosso ser social e da sociedade.
Então a sociedade, um exemplo aqui, são os movimentos sociais em relação à dinâmica da sociedade. A sociologia vai sistematizar e compreender os fatores que levaram a esse fenômeno. Quando nós vemos um fenômeno social, como um movimento social, na época do apoio ao processo da Lava Jato, contra a corrupção e tal, né? Então nós começamos a ter um olhar mais estruturado e crítico nesse sentido. Qual é a ideia desse movimento social? Quais são os desdobramentos que foram acontecendo que levaram a essa manifestação da sociedade? Qual é a intencionalidade da sociedade? Como os grupos dominantes, grupos econômicos, grupos políticos, grupos da grande mídia, utilizam todos esses eventos para direcionar para os interesses deles, deturpando o interesse genuíno da sociedade. Olha que bacana a disciplina, né? Então há essa aglomeração e quais são os benefícios e possíveis danos para a sociedade, assim como para a sua complexidade. Os possíveis danos, quais são os equívocos, a tendência de equívocos, a tendência de manipulação desses movimentos, como que a sociedade pode acabar atendendo a ideologias que muitas vezes são perigosas, que tem atrás da cortina dessa ideologia pessoas se utilizando disso para adequar a sociedade ao interesse deles, né? Então o que estaria por trás como objetivos políticos, ou até mesmo para derrubar ou erguer um governo, né? Ou quem tirar alguém do poder. O nosso olhar mais crítico, mais sensível nesse sentido. Tá? A sociologia tem esse desafio para nós. Opa, vamos lá. E eu coloquei para vocês o extraordinário filme, na minha visão, Escritores da Liberdade. Filme de uma história real, fidedigno. O que é um filme fidedigno? Ele é muito próximo da realidade, do que aconteceu naquela época nos Estados Unidos com essa turma aí, né? Muito legal o filme, uma produção muito bem feita, né? A professora Gruel, a atriz, dá um show. E esse filme traz o que para nós? Ele traz uma sociedade complexa, uma sociedade conflitante, uma desigualdade em todos os níveis. A desigualdade social não é apenas econômica, ela é de toda a estrutura, por exemplo, como o conhecimento. Vocês perceberam que nas aulas de turmas avançadas o conhecimento era num nível, e dessa turma, com essa diversidade, que foi feito um projeto nessa escola e foi trazido para a escola uma diversidade conflitante, né, nos Estados Unidos, e que o nível acadêmico era super baixo. Muitos profissionais da educação, inclusive, não tinham interesse no nível acadêmico daqueles alunos. Vejam, isso tudo são disparidades sociais, né? Que precisam ser compreendidas, conhecidas, trabalhadas, e que você, aluno, que se percebe de uma certa forma excluído, não fique esperando que o sistema vai melhorar a sua situação. Antes, você é que precisa compreender, ampliar a sua visão sobre a sociedade e sobre o seu ser social. E você organizar ações e dirigir foco e energia para a sua emancipação, para o seu desenvolvimento. Isso aconteceu no filme, não foi? Teve que acontecer aí o trabalho da professora Gruel. O trabalho da professora Gruel é maravilhoso, fica para nós como inspiração e referência. Mas ela conseguiu extrair daqueles alunos habilidades e competências que eles não sabiam que tinham. E ela conseguiu ampliar a visão daqueles alunos para se libertarem da visão do senso comum e agirem com mais propriedade no seu desenvolvimento social. Beleza? Perceberam isso no filme? Vamos lá. Então temos que entender que humanas e sociologia é uma disciplina em humanas, como é filosofia também, como é história, é dinâmica, né? Não para e cada vez é mais rápido esse dinamismo. Um exemplo para vocês não é natural
uma pessoa dormir na rua. Porém, o sistema ele tende a naturalizar a nossa situação. Essa imagem aqui tem um momento tenso, né, onde os alunos ali estão levando uma reflexão profunda sobre a condição social de cada um deles. E que lá fora, a sociedade e a forma que é conduzida a sociedade pelos estereótipos, ou seja, formar pessoas que pensem e agem e se comportam de uma forma ideal para os meios de dominação, é naturalizar que esses alunos ali, a condição social deles é aquilo mesmo. É natural que seja assim. Fulano veio de outro país, fulano não tem conhecimento, ele não tem desenvolvimento acadêmico, não tem comportamento adequado, também não tem acesso a nada disso. Isso aí é normal. Eles são assim mesmo. E isso não está errado, né, aluno? Não é natural que uma pessoa durma na rua. Existe todo um contexto e uma série de sequências numa dinâmica social que levam àquela situação. Aí entra uma complexidade como preconceito, como oportunidades, estrutura social em relação à cultura, à educação, que é a mola transformadora disso tudo, e todo um desafio que nós temos, né, durante toda a nossa história, né, de humanidade. E nós devemos desnaturalizar isso e ampliar a nossa consciência, porque nós estamos aí inseridos nisso tudo, né? Então existe uma série de fatores que influenciam esse fato de alguém dormir na rua ou dessa desigualdade social que vocês viram no filme. Questões sociais, culturais, políticas que levam a essa situação. É preciso desnaturalizar essa situação e esse é o nosso desafio. E eu espero conseguir contribuir com vocês nesse sentido para o desenvolvimento de vocês. Eu trouxe essa foto aqui para vocês, pessoal. Que legal, né? Olha, eu curto muito essa história, né? E espero que vocês tenham gostado também. Essa aqui é a atriz, a professora Gruel. Essa aqui é a professora Gruel mesmo. Ela, a professora Gruel mesmo. Essa aqui é a menina, a Iva, que ela chamou de Iva no começo, mas é a Eva, né? Essa aqui é toda a turma que realizou essa transformação em si mesmo e como grupo social e interação social, os escritores da liberdade que escreveram realmente o livro Escritores da Liberdade, que virou realmente o filme Escritores da Liberdade. Tem aqui todos os indivíduos, alguns professores que participaram paralelamente, maravilhoso, né? Está aí. Como que a sociedade realmente pode se desenvolver, como as pessoas têm habilidades para isso, têm energia para isso, têm condições para isso, mas nós enfrentamos sempre uma sociedade manipulada pela mídia, por grupos políticos, grupos econômicos que querem idiotizá-la e mantê-las em uma massa que, em média, gera entre 70% de pessoas que não querem pensar, não querem mudar, não querem transformar-se a si mesmo e construir um mundo melhor. Vamos sair desse 70%? Ampliar a nossa visão? Essa mulher aqui é simplesmente alguém muito acima dos 70%. Tá? Uma transformadora da sociedade. Maravilhoso, espero que vocês tenham gostado do filme. Um dos aspectos que nós vamos estar aprofundando é a questão de modos de produção e consumo, porque a sociologia surge no contexto capitalista. Você está entendendo, aluno? Nem sempre a sociedade e a humanidade foram capitalistas. O capitalismo começa com a Revolução Industrial na Europa e a Revolução Industrial abraça praticamente o mundo todo e o mundo se torna um mundo industrial. Capitalista industrial. Anotou? Você está anotando no caderno alguns tópicos que eu pedi para você anotar? Pois isso é essencial na relação ensino-aprendizagem. A sociologia surge no contexto do capitalismo industrial. Beleza?
no final do século XVIII e início do século XIX. 1780, 1790, 1810 até 1870, quando é o auge da Revolução Industrial na Inglaterra em 1870. Mas começa em 1770, 1790, 1800 com a Revolução Francesa, já trazendo grandes modificações, que eu vou trazer algo um pouco mais claro para vocês. Vou trazer um vídeo e tal, nós já vamos ver. Então, exemplo, a indústria têxtil. Tem um documentário, True Cost, vale a pena assistir, está aí o nome, anotem. Para quem tem Netflix, aí de repente conseguir de alguma forma assistir. Então existem hoje pessoas lutando pelo consumo consciente. E a sociologia tem como obrigação trabalhar nesse sentido. Eu estou colocando aqui para vocês entenderem qual é o nosso norte em sociologia. Nós vamos desde as relações de consumo, das relações de trabalho, das relações políticas, das relações democráticas, culturais, construindo o nosso ideário sociológico para indivíduos mais conscientes, pois esses indivíduos beneficiam a todos e os indivíduos mais alienados, né? O que é alienado? É você estar à parte de uma realidade. Você está sofrendo as influências daquela realidade, mas você está à parte, não compreende, não entende o que está acontecendo. E, obviamente, os grupos de dominação querem indivíduos alienados, né? Hoje, um novo termo que alguns sociólogos e teóricos da sociedade estudam e usam é o termo idiotização. O que é um idiota? Eu sou um idiota. E você que está assistindo também não se ofenda, por favor. Nós somos idiotas, em níveis diferentes. Idiota é não ter visão dos nexos, ou seja, as conexões do que é importante para nós. Então eu não tenho consciência do que é importante para mim ser social e para a minha sociedade a qual estou inserido. Isso é ser idiota. Eu não percebo e vou sofrer as consequências disso. Beleza, pessoal? Sabia que o termo idiota, na sua etimologia bem profunda, né? Não é lá no Google qualquer coisinha. Idiota é isso. Na sua etimologia mais profunda. Eu sou idiota, e todos somos, a um certo nível, de não entender a minha ação social transformadora e o que ocorre realmente, do que é importante e o que não é importante para mim. Por exemplo, a cultura da mídia, da televisão e tal, essas coisas, da internet, elas trazem muito distração e de coisas que não me levam a nada e alteram o meu modelo mental para padrões que são estabelecidos por essas grandes indústrias de cultura de massa, fazendo com que eu não perceba outros pontos. Beleza? Mas isso é assunto um pouco mais profundo. Hoje é só uma introdução. Então essas questões, como eu citei algumas, serão sempre recorrentes em sociologia. Então falando de Enem, pessoal, nós vamos retomar isso. Falando de entrevista de emprego, sociologia do trabalho, mobilidade social, como fazer uma redação com a visão de mundo mais ampla. Eu quero contribuir bastante com vocês nesse sentido, certo? Então temas como capitalismo, religião, classes sociais, relações de trabalho, produção e consumo são recorrentes em redações de Enem e redações de processo seletivo para o mercado de trabalho. Uma boa redação costuma determinar quem vai ser selecionado. E nós vamos aprofundar nisso. Espere que nós teremos isso aí, tá? Bom, o capitalismo, tá aqui esse desenho, né? Indicando um cara meio que do mal, né? Um cara aí que domina a sociedade. Eu sou o poder, eu sou o dinheiro, é eu que mando. Será que é? É, pessoal. Então a indústria, o poder econômico, ele está relacionado com o direito, tá? A legislação, ele influencia, nós vimos aí na mídia sobre grupos econômicos se articulando com políticos para fazer o que? Leis, para aprovar projetos para esses grupos econômicos, tá? Toda a estrutura aqui, saneamento básico, energia, cultura, educação, aqui a educação amarrada pelo poder capitalista, né?
Tudo isso está relacionado com o capitalismo e o poder econômico. Eu espero criar em vocês uma visão de mundo não muito reativa, reacionária, mas uma visão clara de onde você está inserido e como eu preciso estar atuando nesse sistema, porque ele é isso aí, nós estamos aí, né? Então é a partir dessas situações provenientes do capitalismo que surge a necessidade da disciplina Sociologia. Vocês já viram que alguns políticos tentaram tirar a disciplina Sociologia das escolas? Vocês não ter mais? E isso foi do governo anterior e do governo atual existe essa ideia. Então nós vamos trabalhar muito essa ideia de esquerda e direita, que as pessoas levantam a mão, eu sou de esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo, uso uma camiseta vermelha e tal. E você sabia que esses mesmos políticos queriam tirar a sociologia para você não pensar sociedade? Então por trás da cortina das ideologias de esquerda e direita tem pessoas dominando e manipulando o seu modelo mental. Olha aí, vamos trabalhar isso, hein? Tem muita coisa para aprender aí. Espero que você esteja gostando dessa ideia de ter essa disciplina. Então nós vamos trabalhar competências e identificar a realidade social pelo seu olhar, como objetivo de estudo científico. Ah, professor, estudo científico? Não, você não precisa fazer um estudo científico de sociedade. Mas as bases do estudo científico é desnaturalizar, estar entre a sociedade, mas o teu olhar desnaturaliza o que para as massas e para o senso comum é natural e a sua essência da ciência. É assim que começa a ciência. E através desses princípios sociológicos, como subsídio teórico e prático, para você interpretar as relações sociais e ter o seu diferencial em visão de mundo, hein? Se a tua visão de mundo amplia o seu conteúdo, a sua interação, e isso lhe dá mais riqueza nas oportunidades e nas interações sociais. Oportunidades mesmo, tá? São diferenciais humanos que nós precisamos ter. Conhecer os principais teóricos. Pessoal, isso aqui parece pesado, teórico. Eu saber sobre esses caras, não vou nem lembrar o nome desses caras, daqui a pouco vai sim. Vamos trabalhar de uma forma que você entenda esses teóricos e você consiga perceber, partindo da visão de um teórico, construir a sua visão de mundo. Vamos trabalhar isso, tá? Vamos aos poucos, né? Conhecer as principais teorias desses sociólogos. Aqui eu repeti o texto, desculpem. Auguste Comte, tá? Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, tá bom? Parece complicado, mas não é. Abra-se, permita-se o conhecimento. Tenha intencionalidade e a energia do interesse. Já ouviu falar sobre isso? Sabia que o interesse é uma energia e o desinteresse também é? Você já foi atendido em uma empresa, um órgão público, chegou lá, aquela pessoa olha para você com uma má vontade, nem queria que você entrasse ali, vai dar trabalho para ela, vai ter que ir lá te atender. Você já viu isso? Talvez você já tenha visto. Isso é uma energia, aquela pessoa está passando isso para você, por isso que você sente ruim. Você já entrou num lugar onde a pessoa vai cheia de boa vontade te atender? Olá, como vai? Bom dia, seja bem-vindo, olha, fique à vontade na nossa loja. É diferente? É porque existe interesse. Permita-se aprender, permita-se desenvolver, coloque essa energia do interesse em tudo na sua vida, que isso vai ser significativo para você. Faz sentido para você? Tá aqui, Auguste Comte, tá? Nós vamos estudar, é o primeiro sociólogo, entre aspas, porque na época do Comte não existia sociologia. Mas ele foi um cara que, em função do capitalismo, ele começou a ver a sociedade como algo sistêmico. Nasce pessoas nas famílias, essa criança ela precisa de um sistema para preparar essa criança para o mundo industrial. Sem radicalismo. As indústrias e tal. Para o mundo industrial. Porque ele está inserido nisso. Ele precisa de oportunidades. Ele precisa de oportunidade para se desenvolver. Desenvolvendo-se economicamente e visão de mundo para que ele questione essa sociedade e ajude essa sociedade a melhorar. Por exemplo, a indústria não é um problema. O problema é a indústria dar muito poder
para algumas pessoas, e a questão do meio ambiente e a influência política, e aí a coisa começa a complicar. Então Auguste Comte ele começou a estabelecer alguns sistemas, nós vamos estudar depois, não é o objetivo hoje. Depois dele vem o Émile Durkheim, ambos franceses, a França tem muita contribuição nesse sentido. O Émile Durkheim, sim, estabelece a disciplina de sociologia, estabelece a ciência de sociologia, e sociologia passa a ser ciência e disciplina acadêmica no começo nas faculdades. Por 1920 vêm os franceses para o Brasil e as faculdades brasileiras começam a estabelecer uma ordem que mais adiante ainda nas faculdades teremos sociologia, e depois chega aqui no ensino médio, graças a Deus, eu acho muito importante, espero que você também esteja achando, e que políticos não podem tirar a nossa discussão sobre tudo o que é a sociologia, inclusive sobre a própria política. Maravilha? Opa, fui pro lado errado aqui. O Max Weber é o sociólogo que eu mais gosto dos clássicos, estou mostrando aqui os clássicos, tem outros contemporâneos que eu gosto também, dos 3 clássicos, depois do Comte, porque na época do Comte não tinha sociologia como ciência e disciplina. Os 3 clássicos partindo do Émile Durkheim, o Max Weber é o que eu mais gosto. Ele é bastante profundo e muito atual, muito contemporâneo a visão de mundo dele. Vamos com calma que nós chegaremos lá. Espero que você esteja despertando em você o interesse em saber como que o Comte pensava, como o Durkheim pensava, o Weber pensava, e o Karl Marx, tá? Que é uma linha mais revolucionária, aquela coisa do burguês e proletário, o conflito entre os dois, o Marx coloca essa coisa, e ele dá muita base para o comunismo, o pensamento comunista, e, em parte, muita base para o pensamento socialista. Nós vamos entender, espero que você esteja com interesse. Olha que legal, abra a tua mente para isso. Eu quero saber como é que esse Marx aí pensa. Já ouvi falar desse cara aí. O Weber, já ouvi falar, parece que o Marx é um pouco mais famoso, mas o Weber é muito significativo. E o Durkheim, qual que é a visão? Será que eu vou conseguir separar a visão de cada um? Vai, permita-se, vá fazendo suas anotações, vamos passo a passo e nós vamos chegar lá. Beleza, aluno? Beleza, aluna? Habilidades, olha, compreender a historicidade lá da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, depois vem as tecnologias, globalização, era pós-Revolução Industrial, pós-capitalismo, que é a que nós estamos. Vamos entender tudo isso, tá? Que não é complicado, não. E essa é uma habilidade importante na sua experiência de vida, na sua experiência social. A contextualização, né? Qual que é o contexto social lá do Weber, qual é o contexto social da Revolução Industrial e qual é o nosso contexto social e o seu dinamismo. Ampliar a sua visão de mundo, seu senso crítico na contribuição de suas ações sociais. Beleza, aluno? O que é sociedade? Você consegue responder? Vamos ver um videozinho sobre isso? Há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, entre homens, mulheres e crianças que vivem em sociedade. Os membros de uma sociedade podem ser de diferentes grupos étnicos, que vivem na cidade ou em zonas rurais. Eles também podem pertencer a diferentes classes sociais. Mas afinal, será que as pessoas sabem que o meio em que elas vivem é caracterizado como sociedade? Você aí, sabe o que é sociedade? Sociedade, para mim, é a união de todos os seres humanos num grupo, num estado, em algum lugar. Eu acredito que sociedade seja todos nós, né, no meio em que vivemos, um grupo de pessoas. A sociedade, ela se regimenta de sociedade de pessoas idosas, pessoas jovens, pessoas com menos idade, com poucas idades, e formando a sociedade que vai formando depois um Estado. Uma sociedade compartilha das mesmas necessidades e emoções, buscam um só objetivo. Legal, né? Então é uma questão, esse vídeo aí para você pensar, né? As pessoas falando a sociedade é isso, sociedade é aquilo. O que você vê como sociedade? O que é a sociedade para você, né?
E é um assunto a se pensar mesmo. Imagine se alguém te pergunta na rua, o que é sociedade para você? E aí, saberia responder? Então, sociedade é um conjunto de pessoas que vivem no mesmo território, falam a mesma língua e compartilham a mesma cultura. Anotou aí no seu caderno? Porém, esse é um conceito. É muito importante nós termos alguns conceitos, tá? Anotados, pensamos um pouco sobre aquele conceito, para que nós possamos mais ou menos expressá-lo depois. Mas esse é um conceito simples, né? Então a questão de falar a mesma língua e compartilhar a mesma cultura não é tão simples assim, né? Não é questão tão simples assim. Vocês viram no filme aqui quantas culturas diversas, e esse aqui é um grupo mais alinhado em relação à cultura, etnia. Esse rapaz aqui é de uma outra cultura, mas existe uma certa aproximação acontecendo aqui. Mas vocês viram o conflito, que complicado que é, e a visão de mundo deles, e a forma que eles eram muito reativos em relação ao sistema, e por serem reativos eles acabavam sendo manipulados, alimentando todo aquele preconceito, né? Então, a cultura da mesma língua e compartilham da mesma cultura, nós temos aí os processos políticos, as divisões de classes, quem tem mais oportunidade, quem tem menos oportunidade. Então é bastante complicado e é importante que nós estudemos isso aí. Essa imagem aí é da Revolução Industrial na Inglaterra, que é uma imagem cinza, obscura, e que foi isso mesmo. A Revolução Industrial foi isso mesmo. Nós estamos passando por uma outra revolução hoje, que nós vamos trabalhar num outro momento, mais adiante, que é a revolução da tecnologia, a revolução do conhecimento, e a revolução da robótica e a revolução da inteligência artificial. Quero falar sobre isso com vocês no outro momento, que é bem importante. Essa é a chamada quarta revolução industrial, que eu acho mais importante, mais obscura até por alguns aspectos do que a própria revolução industrial que aconteceu em 1870, como uma data assim só para direcionar, né? Mas ela é muito ampla e tem um processo gradativo na Inglaterra. Então, com o surgimento da sociedade, no contexto das transformações da sociedade industrial, que eu já falei para você, anote isso, né, aluno? A sociologia surge no contexto da sociedade industrial, que se formou a sociedade capitalista na qual estamos até hoje. O que é uma sociedade capitalista? Sociedade de consumo. Relações de consumo, relações de lucro e desenvolvimento social através da capacidade de consumo, né? Então, uma pessoa que não tem capacidade de consumo, ela, na sociedade capitalista, não é nada. Portanto, duas revoluções contribuíram de modo definitivo para o surgimento da sociologia. Quais são essas duas revoluções? Guarde isso na sua cabeça. Revolução Francesa e Revolução Industrial. Beleza? Nós vamos agora assistir um vídeo sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Vamos lá? Indústrias, fábricas, capitalismo, socialismo e proletariado. Tudo isso surgiu por volta dos séculos 18 e 19, período que ficou marcado pelo que muitos historiadores chamam de a dupla revolução. A Inglaterra introduziu no mundo uma nova forma de economia com a invenção da indústria. Mais ou menos ao mesmo tempo, a França popularizou no mundo as ideias políticas de direitos individuais e do poder emanando do povo e não do rei. Juntas, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, elas criaram a base da economia e da política do mundo que nós conhecemos hoje. Olha que interessante. E um detalhe, a Revolução Francesa com a Revolução Industrial, elas acabam marcando a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E hoje nós estamos no período pós-contemporâneo. O antigo regime europeu, o tempo em que os nobres dominavam a sociedade, tornava-se passado à medida que a indústria, uma nova forma de organização da produção, substituía as antigas manufaturas.
O tamanho das cidades aumentava radicalmente e o número de pessoas no campo diminuía cada vez mais. Além disso, os revolucionários franceses acabavam com os privilégios da nobreza, propondo a igualdade perante a lei. Todos devem ser cidadãos, com direitos iguais. Encerrava-se aos poucos o tempo da nobreza. Abria-se o tempo de uma nova classe dominante, a burguesia. É preciso ficar claro o termo revolução. O que vem a ser revolução? Então, primeiramente, eu te dou um conceito. A revolução é um processo que acaba atingindo toda a sociedade. Então, atinge a questão política, econômica, cultural, social, todos os segmentos da sociedade. Então, jamais podemos confundir revolução com movimentos, como manifestações, rebeliões ou qualquer coisa que venha nesse sentido. O termo revolução, ela altera drasticamente toda a sociedade. Por isso que dizemos que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, a cubana, a chinesa, elas sim foram revoluções, porque alteraram toda a sociedade. Só para fazer um feedback rapidinho, o Brasil, por exemplo, o Brasil nunca teve revoluções. O Brasil teve ao longo dos seus 512 anos, o Brasil teve manifestações, movimento, rebeliões, coisas desse tipo. A Revolução Francesa, ela vai ser um marco para a sociedade, porque ali a sociedade ela começa a brigar pela liberdade, pela fraternidade e pela liberté, fraternité e a igualité, que é a igualdade também. Já a Revolução Industrial, ela altera o modo de produção da sociedade. O que o homem até então produzia em questão artesanal, ele começa a produzir agora em forma de escala, em proporção bem maiores. A igualdade das pessoas perante a lei com a destruição da nobreza, a camada de privilegiados, as novas tecnologias do século XIX, uma velocidade de produção de bens jamais vista. O mundo que se iniciou com a dupla revolução é baseado em mudanças na parte econômica do mundo com a produção industrial e política com o início das democracias liberais. Viu que é importante começar a entender como é o funcionamento de tudo isso e como o teu entendimento em todo esse processo contribui para a sua ampliação de visão de mundo, para você conseguir desnaturalizar muita coisa que está à nossa frente, e que a Revolução Industrial e que o sistema capitalista ele não é bom nem mal, ele é o que está aí, e que tem muita coisa ruim nele e tem muita coisa boa, e a nossa visão desses aspectos é muito importante e é um diferencial humano para nós, tá bom? Então, dessa forma, a sociologia como ciência da sociedade é fruto de todo um conhecimento da natureza e da sociedade, quando ocorreram as mudanças significativas na estrutura e ordenação sociais, mudando o mundo, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Volto aí com a imagem do filme, de pessoas que estão inseridas. Essas pessoas precisam do quê? Mobilidade social, precisam de oportunidades, precisam entender. Vocês lembram aqui do André, com problemas de estrutura social familiar, que é uma instituição social que nós vamos estudar, com problemas de desenvolvimento social, que é a sua mobilidade social, sair da classe social que ele está e subir para classes melhores, onde ele tenha mais oportunidades, e ele não tinha isso, ele tinha que traficar drogas, lembram? Todos eles, né? E esse elemento aqui, né? A grande professora Gruel criando essa transformação maravilhosa. Pessoal, hoje ficamos por aqui, tá? E na sequência eu vou fazer uma pequena avaliação com umas 5 perguntas só para vocês, para gerar uma nota para vocês agora no finalzinho do segundo trimestre. E vamos pegando o corpo, pegando o ritmo para o terceiro trimestre, nós podemos gerar um conteúdo mais bem estruturado e mais amplo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!